Gostaria de compartilhar com vocês algo espetacular que aconteceu comigo hoje na sala de aula. Hoje eu tinha na proposta com a criançada do campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, de trabalhar rima, como eu trabalho com a criançada da primeira etapa desde o primeiro dia de aula. Todo dia nós fazemos brincadeiras com rimas, ora de maneira improvisada e ora de maneira sistematizada, mas todas elas de maneira intencional. E aí eu queria levar dois livros para as crianças para que nós hoje revisitássemos alguns poemas que nós já trabalhamos no primeiro bimestre. E aí eu levei, logicamente, o nosso amigo Bob Vieira. O livro do Bob Vieira, ele é cheio de poemas que é muito legal para nós trabalharmos na educação infantil, o trabalho oral com a criançada, para que a criançada possa falar e escutar aquilo que ela está falando, para criar essa compreensão da consciência fonológica, do som das letras, das palavras, dos fonemas, dos grafemas, e as crianças compreendem de uma maneira brincante. Então aqui eu trabalhei com a criançada dois poemas do livro do Bob, o poema Encontrei, né, que a criançada adora e é o meu preferido do livro, e também o poema Cores. E depois, no final, eu também apresentei o poema das lendas para a criançada. E outro livro que eu trabalhei com a criançada, aproveitando que hoje era dia de trabalhar ritmos musicais, eu apresentei MPB, falei de Vinícius de Moraes, e falei que dentro desse livro aqui, ó, o livro A Arca de Noé, existem muitos poemas e muitos poemas que acabaram virando música, MPB. E nós trabalhamos o poema O Pato. Lá vem o pato, pataqui, patacolá, e tem a música também. Mas por que eu estou falando isso desses livros? Porque depois que nós degustamos, nós saboreamos esses dois livros maravilhosos de poemas, do Bob Vieira e do Vinícius de Moraes, eu selecionei algumas crianças ali para que elas escrevessem de maneira espontânea na lousa, da forma como é a sua hipótese da escrita. Algumas palavras que as crianças, quando elas começam a aprender rimas, ter noção de rimas, automaticamente ela começa a oralizar a escrita da música, conforme a escrita da palavra, de uma palavra, conforme a sua hipótese. As crianças, quando elas começam a ter um bom repertório de parlenda, de cantiga, poema, quadrinhas, histórias, quando as crianças recontam, elas cantam, elas imitam, elas vão criando um repertório e assim logo elas vão escrevendo também e lendo. Mas vamos lá no que interessa. Eu vou colocar para vocês essa foto, vocês vão ver agora aí essa foto, ó. Essa foto aí eu tirei hoje das palavras que as crianças escreveram na lousa, que eu pedi para elas, né? Eu retirei as palavras dos poemas que eu trabalhei hoje do Bob Vieira. Então a primeira palavra que eu pedi para a criança escrever, veja lá no canto superior esquerdo, aí da foto, a palavra coruja. E olha só como o meu coleguinha, o Cauã, ele escreveu da forma como ele sabia. Eu não tinha escrito coruja aí de cor-de-rosa, todas as palavras de cor-de-rosa de maneira convencional. Fui eu que escrevi depois que eles terminaram de escrever as palavras conforme a hipótese de cada um. E aí nós percebemos que o Cauã, antes do final do primeiro semestre da primeira etapa, ele já se apresenta como uma criança silábica com valor sonoro. Porque para cada sílaba aí da palavra coruja, ele coloca uma vogal, representando o som. Para co, ele coloca o O, para ru, ele coloca o U, e para já, ele coloca o A. Então, ele é uma criança que está silábica com valor sonoro. E ali ao lado, nós temos ali a palavra rabo, escrita pelo nosso amigo João Gabel. E o João Gabel, para escrever rabo, olha só o que ele fez. Ele também está uma criança na fase da escrita silábica com valor sonoro. Para o som da sílaba Rá, ele colocou o A, e para o som da sílaba Bo, ele colocou o O. Uma criança silábica com valor sonoro. Ali embaixo, eu tinha pedido para Ana Beatriz escrever para mim, escrever para o professor. Não, desculpa, Ana Beatriz não. O João Lucas. Eu pedi para o João Lucas escrever para mim panela, não é uma palavra muito fácil de escrever. Mas olha que legal que ele fez. Ele colocou várias letrinhas. Então ele entende que para escrever precisa de letras. Então ele se encontra na fase
pré-silábica, que é essa fase onde as crianças entendem que para escrever uma palavra precisa colocar letras, mas elas não têm ainda a noção do som das palavras, das sílabas, e aí elas enchem de letras. E ali o João Lucas colocou algumas letras que tem no nome dele e letras que ele conhece. Para escrever panela, ele está na fase pré-silábica. Ao lado tem ali, eu pedi para Maria Lúcia escrever baleia, ela também está na fase pré-silábica, né? Ela colocou várias, apesar que ela colocou aqui no começo, né? Ela colocou B. Para escrever baleia, e ali no meio ela colocou o A, ela colocou o E, então pode ser que ela esteja numa transição aí, de uma criança pré-silábica para uma criança silábica sem valor sonoro, talvez ou com valor sonoro, mas eu imagino que logo logo ela vai avançar. E aí embaixo, olha que bonito, eu tinha pedido para o Isaac escrever para mim a palavra roxa. Roxa não é tão simples escrever, e ele escreveu oxa. Só faltou aí, no caso, o R, mas podemos considerar que o Isaac ele está na fase da escrita também silábico com valor sonoro, já oscilando para cima, para uma criança silábica alfabética. E ali mais à direita ali da lousa, eu pedi para Lorena Vitória escrever vaca. Olha só que belezinha como ela escreveu. Ela usou o V e o A, logicamente, para escrever vá, é uma sílaba completa, e depois para escrever K, que seria o C e o A, ela colocou o K, a letra K, tá de parabéns. Também podemos considerar que é uma criança em transição, silábica com valor sonoro para silábica alfabético. E ali embaixo eu tinha pedido para Ana Beatriz escrever baú, e ela também, olha só que bonitinho, ela entende que precisa de letra para escrever uma palavra, e ela colocou ali várias letrinhas para escrever baú. Tá de parabéns também, Ana Beatriz, está na fase pré-silábica. Mas o que mais encantou o professor e me assustou até, né? De um coleguinha, o Heitor, que é uma criança que participa de todas as propostas do professor, fala bastante, às vezes até em demasia demais, né, Heitor? Mas aí eu pedi para ele escrever uma palavra aleatória também que eu extraí do livro do Bob, Rimas e Violas, do poema Encontrei. Eu falei, Heitor, vai lá na lousa, escreve para o professor a palavra que nós estamos trabalhando aqui hoje, rima. E sem titubear, olha só, eu nunca tinha mostrado essa palavra para ele, escrevia algumas vezes na rotina. Mas hoje, por exemplo, ele não tinha escrito na rotina, né? E aí ele foi, e olha só que coisa mais linda, o Heitor, ele escreveu de maneira alfabética, né? Tá perfeito, ele escreveu rima do jeito que é. É lógico que se eu pedir para ele escrever talvez umas palavras maiores, mais difíceis, ele não vai escrever com essa perfeição. Mas para uma criança de 5 anos, na primeira etapa, no primeiro semestre, já escrever de maneira convencional, isso significa que até o final da educação infantil, que vai ser no ano que vem, e depois lá no primeiro ano, essa criança aqui ela vai praticamente voar sozinha, né? Mas o mais legal é que todas as crianças no geral tenham percebido que elas já entenderam, elas já compreenderam que para escrever palavra precisa de letra, né? A única criança que não consegue ainda grafar nenhuma letra na nossa sala é o Pedro Rafael, meu filho Pedrinho, que ele é uma criança TDAH com TEA, que ainda tem um atraso global no desenvolvimento e por enquanto ele não consegue traçar letras, tá? Mas isso tem o tempo dele, logo logo ele vai conseguir, a hora que essa parte motora dele, integral, estiver melhor desenvolvida, isso vai levar um tempo ainda, ele vai conseguir escrever o nominho dele, algumas letras, e logo depois também escrever algumas palavras. Mas essas crianças aqui e as demais que eu não consegui registrar estão de parabéns. O professor está muito orgulhoso.